Primeiramente, a pastora Esther por esse convite honroso. Aqui a promessa começou e hoje a promessa volta no mesmo lugar. Quando eu recebi esse convite, eu sabia que não era um convite normal, era um convite mais do que especial. Porque Deus usou a pastora Esther muitas vezes para falar acerca daquilo que eu nem imaginava e aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queria agradecer a minha mãe que está aqui, a minha esposa, essa moça bonita que está aqui atrás, essa outra moça bonita que está ali, a pequenininha, a Rebeca, que é minha filha, faz parte da minha promessa, irmãos. Estão embutidos juntos. A gente sabe que não tem como só um. É o par, todos nós sofremos as mesmas dores e todos nós vivemos o mesmo propósito, o mesmo chamado. Eu agradeço a minha avó Rosália, tio Vinícius, a tia Diane, a tia Juliane lá atrás, ao avô Joel lá atrás, todos os irmãos, meu pai que está lá atrás também. Deus abençoe grandemente. Até o irmão Pedrinho, que eu trabalhei um tempo com ele no hotel ali, e na hora que eu peguei na mão dele eu falei: eu te conheço de algum lugar. Deus abençoe grandemente, fiquei muito feliz. E agora vamos à palavra de Deus, que é o que nos importa nesta noite. Eu convido a igreja agora sim a se colocar de pé. E eu peço um pouquinho da atenção dos irmãos. Não vou ser enfadonho, mas vou ser fiel àquilo que Deus colocou em meu coração. Ageu, glória a Deus. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, e depois nós vamos ler o 9. Ageu 2, versículo 1, 2 e 9. Glória a Deus. Confesso que não foi fácil chegar aqui, viu, irmãos? Não foi fácil não, foi difícil. O ônibus que a gente pegou para ser útil, tá lá o nome do ônibus, não vou fazer aqui não é para difamar a empresa não, mas fez a gente rodar e muito, viu, irmãos? Nós saímos 9 horas de casa e uma viagem que duraria 6 horas, durou quase 12 horas. Foi bravo. Mas nós chegamos, né? Isso é importante. Estamos aqui. Os irmãos encontraram, amém? Amém. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Agora o versículo 9: porém a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Preciso de cantar, não, irmãos? Eu estou com vontade de adorar hoje, então vamos adorar aqui juntos. Aleluia. A minha cegueira. O homem que
mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, aquele que está acima das estrelas. O salmista Davi vai dizer que para ele olhar para o céu, ele tem que se inclinar para baixo, porque ele está acima do céu, ele não está igual nós, abaixo. Esse é o nosso Deus, ele é poderoso e nunca perdeu batalha. A palavra de Deus vai nos dizer que o templo, aquele templo formoso, o templo de Salomão, um templo que era glorioso, foi construído e num tempo favorável, porque Davi havia deixado recursos. Ele tinha deixado prata, ouro. Uma coisa é você construir na prosperidade, outra coisa é você construir na escassez. E esse homem agora, Zorobabel, Ageu, ele vai animar o povo no momento de crise, no momento de escassez, a reconstruir o irreconstruível. Porque o nosso Deus, ele é Deus do impossível. Às vezes você fala, eu fui aquela pessoa, eu fui aquela mulher, mas não há possibilidade de eu voltar a ser como antes. Deus fala para você, não dá mesmo, dá para ser melhor. Não dá mesmo, porque a glória será maior se você assim depositar a sua confiança nele. Porque Deus nunca tem, ele nunca recua, não é caranguejo, ele manda você para frente. E até a aprovação que parece nos trazer para fora, nos trazer para trás, nos jogar para baixo, está nos levando para cima, na verdade. No tempo determinado você vai saber o porquê de Deus está fazendo tudo isso que Ele está fazendo na sua vida. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus vai nos dizer que aquele tempo ele partiu do coração de Deus. Davi queria construí-lo, e como prova de que aquilo era de Deus, ele falou, eu quero construir uma casa para Deus, porque eu habito agora em templo, eu habito em palácio, mas a arca de Deus anda passeando pelos desertos, debaixo de tenda. Eu quero fazer uma casa para o meu Deus. Deus fala para ele, Natã, profeta, ouviu e falou, vai nessa tua força, porque é de Deus. Só que Deus não falou aquilo. Quando Natã chega em casa, Deus fala, agora você volta lá, porque essa palavra não é minha, é tua. Aprenda uma coisa, no silêncio de Deus não é resposta. Às vezes você está orando e você acha que a resposta é essa. O silêncio de Deus, ele não é resposta, nem indicação. Se ele não falou, fica quietinho e espera mais um pouco. Que a palavra de Deus ela não traz confusão, ela vem claramente, te indicando o caminho que você tem que ir. E naquele dia falou, Natã, você é profeta. Você não é Deus, tu és profeta. Você tem que ouvir primeiro para depois falar. E Natã, antes de ouvir, porque a palavra era boa, ele falou, vai e faz. Mas quando o negócio é de Deus, ele decide como vai ser feito. A maneira tem que ser a dele, senão não dá certo. Então ele vai dizer, vai ser feito. A ideia é boa, mas não vai ser você quem vai fazer. Vai ser seu descendente. Não vai ser você, vai ser seu descendente. Tem coisa que está no teu coração que você acha que você vai realizar. Mas não, Deus está te usando agora para preparar o caminho para Ele realizar. Vai ser Ele, não vai ser você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não se entristeça não.
Porque mesmo que não vai ser você, você pode ainda assim prover recurso. Vai provendo, vai orando, vai intercedendo, vai servindo de motivação para essa pessoa não parar, para esse homem não parar. Porque se ele para, aí sim haverá um grande prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse tempo passa a ser executado. E a Bíblia vai dizer que, como confirmação que o templo foi de Deus, a glória de Deus desceu naquele templo. Ela desceu de uma forma tão poderosa que a Bíblia vai dizer que os sacerdotes, diferente das últimas vezes, eles não conseguiam ministrar em pé, mas eles ministravam sentados, tentavam levantar, caía, porque a glória de Deus desceu de uma forma sobrenatural. Era Deus dizendo: eu gostei da minha casa, eu gostei, e se eu gostei, eu habito nela, eu mesmo nela. Remina lavaço, me glória. Ando que caia céu e alabaia sul. Se ele olhar para a tua casa, para você, para mim, que somos templo do Espírito Santo, olhar para o teu coração, ver que a casa está limpa, ver que a mente é pura, ele vai falar: eu vou habitar ali, eu vou habitar ali. Aleluia. Eu vou habitar ali. Porque parece a minha casa. Tem luz lá dentro, olha lá o Espírito Santo. Tem candeeiro, tem pão, tem palavra revelada. Olha para você ver lá dentro, tem a arca da aliança. Parece a minha casa, eu vou habitar ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então a inauguração desse templo, a glória desceu de forma sobrenatural. Você já pensou um culto onde você não consegue ficar de pé? Eu acredito que esse culto não passa no desejo de ninguém que acabe. A glória de Deus é palpável, você toca, você sente, você se alegra, você não quer sair dali. Até porque quando a glória de Deus desce, toda a tribulação que vem de lá fora, ela some, ela desaparece. A paz de Deus predomina no ambiente. A alegria do Espírito Santo é incondicional. Não precisa você ter recebido nada. Ela predomina no ambiente. Ela envolve a nossa alma, nos enche. Só que o problema agora pode ser que aperte um pouco. O problema é que com o passar dos anos, como muitas coisas que Deus nos dá, aquilo que era para ser um local de adoração, um local de oração, um local de reconhecer suas misérias, passou a ser um artigo de luxo, passou a ser vaidade. O povo olhava para o tempo falando: olha aí. Eles apontavam para aquele templo dizendo: nós somos melhores porque temos um templo luxuoso, porque temos um templo glorioso. Nós somos melhores porque... E eu pergunto para os irmãos: nós somos melhores por quê? Quem disse que nós somos melhores? Nós não somos melhores, irmãos. Todos nós que aqui estamos em constante reforma. Temos que reformar a nossa casa todo dia. E tem muito templo luxuoso, mas sujo por dentro. Alabaia céu. Tempo que você olha a aparência, você olha ouro, é glória. Dá vontade até para trazer. Dá vontade de trazer para perto. Dá vontade de trazer para casa para tomar cafezinho junto. Porque é luxuoso. Mas a glória de Deus não habita mais dentro, porque ela é suja. Canta até bonito. Prega até bonito. A eloquência é boa. A oratória é perfeita. Mas Deus não está mais ali. A tua é falta de comilácia. A verbe comilácia, subcomilácia. O Senhor quer limpar templo nessa noite. O Senhor quer limpar templo nessa noite. Diferente de igreja, porque nós não somos igreja. Nós somos igreja, nós somos membro do corpo de Cristo. Se alguém falou que você é igreja, está enganado. Porque nós só somos igreja quando chegamos aqui. Paulo nunca falou que nós somos a igreja.
nós somos templo. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ser templo é uma coisa, ser igreja é outra. Ser igreja depende do seu irmão. Ser templo depende de você. Aleluia. Porque ele vai falar de templo, quando ele vai falar de pecado, quando ele vai falar de impureza, ele vai falar, e é você quem tem que limpar, hein? É você quem tem que limpar, viu? Quando ele fala de templo, ele está falando, eu não quero meu templo desse jeito não, viu? Vai ter que voltar na madrugada, viu? Vai ter que voltar aí pro monte como ia antes, vai ter que voltar ali a palavra como antes, porque meu templo não está do jeito que era para estar. Eu não vim de bater para cá, irmãos. Eu vim porque a mensagem de Deus está aqui queimando no meu peito e eu preciso entregar. Alabaia, céu. Andava tu recebe como na alabaia, sou. Louvado seja o teu nome, Senhor. E quando esse templo virou artigo de luxo, passou a prejudicar a igreja. Como o templo passou um artigo de luxo, vaidade, orgulho, passou-se a igreja fica relaxada. Aliás, o templo já está construído, a cidade é uma fortaleza. A cidade é impenetrável, não tem como entrar nessa cidade. Quem que vai? Que inimigo vai entrar aqui? Estamos protegidos. Atendida que eram muralhas de 22 metros de altura, a largura de 6 metros aproximadamente, caminhavam-se cavalos em cima da muralha de Jerusalém. Era impenetrável. Templo do Senhor está aqui, aonde a presença de Deus está, nada vai acontecer. Só que eles se enganaram numa coisa: templo, Deus sai. Se o templo não estiver do jeito que Deus quer, ele sai. E entendo o que eu estou querendo dizer aqui para que não haja confusão. Eu não estou falando desse templo. Eu estou falando de você, do templo que a Bíblia fala, eu e você. Se o templo, eu, você, não estivermos do jeito que Deus quer, estivermos em desobediência, fora da rota, o Espírito Santo de Deus, ele sai do templo. E o que me assusta é que quando o Senhor saiu do templo, aquele templo foi destruído. Uma palavra muito séria. Quando o Espírito Santo sai do templo, ele não presta para mais nada. Se o Espírito Santo sair de mim, sair de você, você não serve para mais nada. É doído, eu sei, mas a palavra diz isso. Para que serve um templo sem o Espírito Santo? É uma casa vazia, apenas para ser morada de demônios. Então, pelo amor de Deus, ouça a repreensão do Senhor essa noite. Se você sabe que Ele está falando de você. Eu ia falar se você sabe, mas não. O Espírito de Deus comunica ao meu Espírito que você sabe. E se você sabe, trata de chegar em casa e trata de começar a fazer o que Ele falou para você fazer. Trata de começar a fazer o que Ele mandou fazer. Agora não é o pastor João está falando, é o próprio Deus que está falando para você. Começa a fazer enquanto é tempo. Antes que tudo se acabe, alabaia céu. Antes que a casa está caindo e você está parado ainda. O casamento está abrindo no abismo e você está parado ainda. A família toda em contenda, confusão, você está parado ainda. Começa a se mover. O vício está te assolando, você continua pecando. Sabe que não pode ficar até essas horas na frente do celular. E fica. Sabe que não pode ficar no meio desse grupo, mas fica. Entende, irmão? Estou falando desse tom, não é de um tom de bravo, de raiva, não, irmãos. Não é esse tom, é um tom de amor, é um tom de preocupação. É um tom de preocupação porque quando eu prego para uma igreja, eu não quero que essa igreja
pode se salvar é o ouvido atento à voz do Espírito Santo. Essa voz que está soprando aqui nessa noite. Está soprando no meu ouvido, está soprando no teu ouvido, eu sei. Está aqui na tribuna, até a portaria, está soprando. É a voz de Deus dizendo para você, meu filho, tu já não és como era antes. E você sabe o caminho do retorno para casa. Você sabe o caminho de volta a ser o que você era. Você sabe. De vez em quando vem no teu ouvido. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou fazer o que eu fazia antes. Mas aí você pensa, não, isso é bobeira. Não tem como ser como antes. E Deus fala para você, tem sim. Sou eu falando no teu ouvido. Chega e fala. Eu só estou esperando uma atitude sua para mim começar a mudar isso. Eu sei quando eu estou pregando, irmãos, eu sei quando eu estou ensinando. E eu sei quando a mensagem é profética. Deus está falando para alguém aqui que está oprimido pela situação que está acontecendo dentro de casa. E é uma situação irreversível aparentemente. Mas o nosso Deus, para Ele não existe nada irreversível. Ele fala, se você voltar, Ele se encarrega de arrumar o resto. Se você voltar a ser como você era, porque tudo está bagunçado por desde quando você saiu. Desde quando você saiu começou essa bagunça. E eu estou para... Ô Jesus, isso aconteceu porque você saiu. Se você não sai, não era para nada disso ter acontecido. Filho desviado, maridos, não era para estar acontecendo isso, irmãos. O Espírito Santo de Deus hoje te chama a voltar. Eu estou pregando para crente, tá, irmãos? É para crente. Isso é claro. Isso está claro no meu coração. É para crente. Para cristão, tem vida com Deus, piedosa. Mas Ele está falando, volte à essência. Volte a ser como antes. E eu vou tratar de arrumar tudo isso que você está vendo. Chega de acordar todos os dias e se deparar com a mesma situação. Louvado seja Deus. Deus espera tão somente uma atitude nossa. Anabaia céu. Ezequiel ele vai dizer uma coisa muito séria. Já estou finalizando, não vou enfagar os irmãos. Eu preciso de 10 minutos. Mas Ezequiel ele vai pregar ajudar. E quando ele prega ajudar, o povo estava tão surdo espiritualmente. O povo não estava ouvindo, a idolatria era grande. Mas o povo ainda tinha o tempo. Então eles olhavam para o tempo, tudo tranquilo. Vida que segue. Já viu isso? Estamos sendo abençoados? Vida que segue. Deus está abençoando, está se agradando. Pensa não é. Arabaia céu. Quem disse que prosperidade, quem disse que bênção é sinal de que Deus está se agradando de nós? Quem disse isso, irmãos? Deus abençoa também o ímpio. Deus abençoa o crente e também o ímpio. Não é isso que vai dizer que você é um crente salvo. É se você é o tanto que não é o tanto que você ganha, é o tanto que você muda, é o tanto que você está sendo transformado pela palavra de Deus. É o tanto que essa metanoia que a Bíblia chama de arrependimento, mudança de mente, de virar do lado do avesso, está acontecendo. É o tanto que você permite socorrer. Pai, eu gosto tanto de ser assim, por exemplo. Eu gosto tanto de ser assim. Eu gosto tanto de usar essas roupas desse jeito assim. Eu só tenho isso. Mas você abre mão. Você tem a capacidade de abrir mão. Isso é mudança de mente. É metanoia. Isso é arrependimento. E a Bíblia vai dizer que se não tiver, pode faltar qualquer fruto, irmãos. Mas se não tiver o fruto do Espírito na nossa vida, e se não tiver
o fruto chamado arrependimento, a nossa árvore, a nossa vida será cortada. E se a árvore for cortada, João Batista vai dizer que não serve para mais nada, a não ser lançado no fogo e ser queimada. Eu não creio, irmãos, tem crente aqui de anos. Eu não creio, é uma tristeza que está na minha alma. Você viver tudo que viveu na presença de Deus e pensar em desistir, perder a salvação naquele grande dia, porque isso é um risco de eu trabalhar, fazer de tudo, mas chegar lá no final na porta, ouvir apartado de mim que eu não vos conheço. E eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai para o reino que eu tenho preparado. Porque foste fiel no pouco e amo muito, vou te colocar. Louvado seja Deus. E Ezequiel, a palavra de Deus vai nos dizer que naquele tempo o povo não ouvia palavras. Então Deus falou para ele: Ezequiel, você não vai falar com palavras, você vai falar através de símbolos. Os irmãos já ouviram a história da panela com carne? Os irmãos já ouviram os símbolos? E o símbolo do templo qual que era? Eu vou passar só uma parte, um símbolo, para você ver a seriedade, o que Deus submeteu o profeta. Porque o profeta é isso, ele tem que se submeter independente da situação. Ele vai falar assim: pega esterco humano e você vai cozer o pão, colocando fogo no esterco humano. É sério? Eu falei esterco para tentar deixar menos nojento, mas ele falou: você vai pegar fezes humanas, você vai cozer o pão na frente do povo, nas fezes. Isso para dar uma porta de entrada para uma pergunta. O povo chegava e falava: mas você é louco? Por que você está cozendo aí, sendo que tem lenha? E ele falava: haverá um dia, por causa da desobediência de vocês, que vocês precisarão fazer isso, porque serão levados para uma terra longínqua. E lá não vai ter mordomia, lá não vai ter lenha, lá vai ter que usar a própria fezes para poder fazer o pão de vocês. É pesado ou não é? Mas aquele que não obedece à voz de Deus tem que se submeter a coisas horrendas. Esse é o preço daqueles que desobedecem ao Senhor. E ele vai falar assim no capítulo 24: Ezequiel, amanhã, olha a dor, amanhã eu tirarei dos teus olhos a tua delícia, mas você não vai poder chorar. Você vai se apresentar ao povo, vai fazer o enterro, mas não vai chorar, nem murmurar. Você vai gemer em silêncio. E ele explica o porquê. Ele vai falar: porque aquela mulher, a esposa dele, simbolizava o templo. O templo era a delícia do povo. O povo se deliciava no templo. Não era adoração, era porque era uma delícia. Para falar no nosso vocabulário que nós entendemos, o povo se deliciava em ter o templo, por ele ser luxuoso, por ter toda a glória e por eles morarem ali, mas não porque a presença de Deus habitava dentro deles. Então Deus tirou a esposa do Ezequiel, ele tira a esposa do profeta, para ser uma porta de partida para uma nova mensagem. E tem gente falando: eu sou profeta. Ser profeta não é fácil, irmãos. É para quem aguenta perder, é para quem aguenta ser amassado,
É para quem aguenta a rejeição. É para quem aguenta açoites. Se Deus te chamou como profeta, não se anima. Busca fortalecimento para você ficar de pé diante das pauladas. Busca fortalecimento e estrutura para ficar de pé. Aleluia. Porque senão você vai quebrar, vai cair. Eu já não estou seguindo o esposo, irmãos, tá? Eu falo, agora eu só faço esposo para estudar, porque não adianta. Porque aqui Deus sabe quem vai estar aqui. Aleluia. Então ele fala da maneira que ele quer falar. Louvado seja Deus. Então ele vai falar. Você imagina ali Ezequiel tentando ali quieto, com aquela a face triste, semblante triste, mas não podia chorar. A morte daquela que ele mais amava, esposa. Aleluia. Tudo isso para cumprir o chamado. Tudo isso para cumprir a vocação, o ofício. Por quê? Porque enviar pessoas para o céu é muito melhor do que os nossos deleites daqui. Encaminhar uma nação para o céu vale muito mais do que toda a mordomia que nós possamos receber. Vale muito mais até mesmo de um casamento que nós possamos ter. Vale muito mais do que uma festa, qualquer coisa que seja. Uma formatura. Vale muito mais. Aleluia. Por isso que Deus permite perder os sonhos. Sonhos que são nossos, não dele. Ele permite a gente perder coisas para nos ensinar que o que vale mais é quando você estiver chorando, você olha e ele vai falar para você: tem gente subindo por causa de você, tem almas aqui, ó. Eu estou escrevendo, tem nomes sendo escritos no livro da vida por causa da tua vida. Porque diferente do sofrimento do mundo, o nosso sofrimento ele serve para um propósito: nos aperfeiçoar e gerar cura naqueles mais fracos, gerar cura e fé naqueles que não têm fé. Eles olham para você cabisbaixo, chorando, sangrando, e falam: como que aquele irmão consegue ficar de pé? Como que aquele irmão consegue ficar de pé? Perdeu a esposa, perdeu os filhos, como que ele está de pé? Aí ele vai chegando, se aproximando, e ele consegue: meu filho, eu tenho Cristo. E Cristo, ele é tudo que eu preciso. Ele fala: então eu quero ele também. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos dizer que Ezequiel, o povo chega para ele e pergunta: você não vai chorar? Você não vai chorar? E ele começa a nova mensagem: eu estou fazendo isso porque haverá um dia que vocês também estarão em um lugar onde vocês não poderão chorar. Terão que chorar calado para ninguém pegar vocês. Viverão fugitivo, sendo escravo em terra alheia. Vai acontecer. E Ezequiel prega aquele povo. Aí você pergunta: mas por que Deus está me submetendo a isso, a essa situação? E Ezequiel prega aquele povo. Aí você pergunta: mas por que Deus está me submetendo a isso, a essa situação? É para alguém, quando alguém perguntar, você saber, você ter a resposta para dar. Remina na voz, Deus poderoso. Jeremias alertou, irmãos. Jeremias alertou que se o vaso não se quebrasse por conta própria, o próprio Deus iria quebrar. Ele avisou: o vaso se quebrou na mão do oleiro. Como se quebrou? Deus refez outro. Agora eu entendi, Senhor. Eram duas mensagens. Se o vaso se quebrou, então ele refaz. Mas se o vaso não se quebrar, depois ele mostra lá na frente.
eu quebrarei o vaso de forma que não possa mais ser corrigido. Não espere Deus te quebrar, porque se Ele quebrar, quando Ele quebra, é para não construir mais. Acabou. O olheiro, quando pega um vaso e quebra, acabou. É porque não presta mais. E eu provo para você que a mensagem é essa de Jeremias capítulo 18. Ele vai dizer: quando eu falar para uma terra e eles não ouvirem, eles rejeitarem, então o juízo virá. E no capítulo 19, verso 10, ele vai falar, ele vai pedir para Jeremias pegar uma botija de vaso de barro, e ele começa a fazer um acato na cidade, pegando um ancião, pegando um sacerdote, ele começa a pregar. E ele vai pregar, a mensagem é dura. É mais dura do que essa que eu estou pregando. E ele fala: haverá um dia que pela desobediência de vocês, os pais terão que matar o filho para poder comer. Vão ter que matar o filho para comer, para não morrer de fome. E vai ter um dia pior, que vai ter que revezar, vai ter que decidir quem morre primeiro, quem dá a vida primeiro para virar comida. Por quê? Por causa da desobediência. E quando ele chega lá na frente, Deus fala para ele: agora, Jeremias, quebra o vaso diante deles. Quebra de forma que o vaso não possa mais ser construído. E ele estava dizendo: ó vaso, ó vaso, ó vaso, ó vaso, se quebra na presença de Deus, se humilha na presença de Deus, porque aquele que se humilha, está lá em 1 Pedro, o Senhor vos exaltará. Se humilha debaixo da potente mão de Deus, que Ele vai te exaltar. Mas se você não se quebrar, não tem outra alternativa a não ser quebrar você. E eu mando mais um texto e eu termino. Provérbios capítulo 29. Aquele que é repreendido muitas vezes e não dá ouvido, o Senhor o quebrantará de repente, sem que haja cura. O que ele está dizendo? Acabou. O próprio Deus está falando: eu vou tirar a vida. Não estou ameaçando ninguém, irmãos. A palavra de Deus já fala isso para nós. É a palavra de Deus. E olha que eu sou ponderado nas palavras. Quem está aqui que me conhece sabe. Eu sou ponderado. Eu não gosto de bate na igreja. Isso aqui não é bater, isso aqui eu estou falando com amor. Então se quebra na presença de Deus. Aí você pergunta: como que se quebra? Eu já tenho a resposta, mas vou dar de novo. Se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, que se chama pelo meu povo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra, diz o Senhor. A tua sede comerá a serra, a rabaia sorte comerá canta, a bandana sube comerá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo essa palavra aos irmãos. Não pense que antes era melhor. Todo o processo, toda a aprovação que você teve que passar, e agora eu estou falando para você. Não pense que o que passou era melhor. Toda a aprovação que você passou foi para aquele tempo quebrar mesmo. Deus queria mudar alguma coisa dentro de você. Então Ele precisou tirar um daqui, tirar o outro dali, para você agora estar na condição que você está aqui, quebrantado. Porque através da tua vida, você vai contagiar pessoas. E as pessoas que você contagiar, pode ter certeza que terão endereço. A tua fé, através da tua fé, você vai trazer pessoas para o reino de Deus. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 vai falar que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus.
Aleluia. Só que lá em Tiago 3 vai falar que a fé tem que ser algo aparente. Por quê? Enquanto aquela fé de Efésios 2 é só Deus quem sabe, só Deus quem vê, é do coração, não interessa para o homem, é só para Deus. Essa fé que te faz suportar o que essa moça suportou, essa fé que nos faz suportar, através dessa fé, aqueles podem identificar o nosso Senhor em nossa vida. Amém, irmãos? Eu agradeço a rica oportunidade e as palmas do nosso Senhor.